Olá, bom dia. Meu nome é Larissa Araújo da Cruz e junto com minha colega Beatriz Oliveira Costa, nós vamos apresentar o relato de experiência intitulado Interferência do dialeto baiano no processo de aquisição da língua espanhola em estudantes do NUPEL. A gente vai falar rapidamente sobre o que é o NUPEL. O NUPEL também, ele se chama Núcleo Permanente de Extensão em Letras. Ele coordena e apoia ações de extensão que conectam a universidade e a sociedade. Então, ele tem por objetivo fazer com que os estudantes de graduação e pós-graduação eles tenham oportunidade de prática docente acompanhados por um professor orientador. Como a Larissa falou, meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouco sobre a experiência formativa no NUPEL. Eu atuo no NUPEL desde 2023.2 e a língua espanhola no NUPEL, ela tem 6 níveis. Eu já atuei no nível 1, 2 e 4, tanto na modalidade remota quanto na modalidade presencial. Eu também tive experiência formativa no NUPEL durante o semestre de 2023.1 a 2024.1. Atuei nos níveis 1, 2, 5 e 6 e também nas duas modalidades, presencial e remoto. Para a gente começar a discussão, vamos falar rapidamente sobre o portunhol a partir da perspectiva da interlíngua. O que é isso, né? No processo de aquisição de uma língua estrangeira, é comum que os aprendizes eles utilizem estruturas da sua primeira língua para se comunicarem, tendo em vista que eles não possuem domínio completo das regras de funcionamento da língua que eles estão estudando. O portunhol, então, ele é considerado uma interlíngua na qual um falante de português utiliza expressões do seu próprio idioma no espanhol, muitas vezes de forma literal, ou utilizando normas de ambas as línguas para se comunicar. O que a gente percebe, na verdade, é que, enquanto docentes de informação, sobretudo nos níveis avançados, é perceptível como os estudantes eles utilizam as regras da língua estrangeira com adaptações da sua própria língua, sobretudo em relação a expressões idiomáticas e gírias pertencentes ao seu dialeto. Isso a gente percebeu, sobretudo nos níveis avançados, e também considerando que a gente tem um público majoritariamente baiano. Então, essa junção do baianês, perdão, do baianês com o espanhol deu o que a gente entende por baianão. Então, Beatriz agora vai falar, ela trouxe 3 palavras, isso também a gente, a partir da perspectiva morfológica, 3 palavras que a gente viu no nosso cotidiano de sala de aula, para poder explicar como se dá essa questão do baianão que a gente está tentando falar. Tivemos muitas outras palavras, mas nós escolhemos essas 3 e fizemos a segmentação morfológica de cada uma delas para poder tentar explicar um pouco. A primeira palavra que a gente escolheu foi descaración, que vem do baianês descaração, significa alguém sem vergonha. Basicamente, o aluno toma, sabendo que uma das construções do espanhol é que toda palavra que termina em são, em português, C cedilha, a, ti, o, e em espanhol se transforma em sion. Tomando essa premissa, o aluno traduz descaração no literal e transforma em descaración. No espanhol, existe a equivalência que seria descaramento, mas como o aluno não conhece, ele utiliza dessa forma. A outra expressão que a gente colocou aqui também é boligrafar, que é canetar, ou seja, delatar, no baianês significa delatar alguém, entregar alguém, multar. Basicamente, no espanhol a equivalência seria soplón, seria alguém assim. Então, basicamente, o aluno toma a palavra bolígrafo, caneta, bolígrafo, e coloca no infinitivo na primeira conjugação e transforma em boligrafar, tradução literal de canetar. Já canguita, no português, é canguinha, seria alguém mesquinho, avarento. No espanhol, temos a palavra tacaño, mas como o aluno não conhece, ele traduz canguinha no literal, sabendo que inha é diminutivo no português e ita é um dos diminutivos em espanhol. Ele adquiriu esse conhecimento e ele simplesmente traduz no literal, colocando ita no lugar de inha, transformando em canguinho ou canguita. Já para concluir nosso relato, nós não vemos essas inadequações dos alunos como erro. Vemos que é uma forma deles falarem o idioma com mais propriedade, com mais liberdade, utilizando expressões do seu cotidiano no espanhol.
A experiência formativa nos possibilitou refletir sobre a criatividade léxica dos alunos no processo de aprendizagem da segunda língua. Conforme ressalta Fernandes, a interlíngua é uma etapa obrigatória na aprendizagem, e por meio dela é possível compreender que o falante parte do funcionamento sistêmico do idioma-alvo no intento de comunicar-se e expressar-se. Ademais, é notável as influências no entorno cultural e social no projeto de aquisição da língua, que não devem ser desprezadas, mas sim ser vistas como uma interconexão entre diferentes formas de viver. Como os alunos comunicam entre si, são alunos baianos, eles compreendem as expressões e utilizam elas no espanhol. Nesse processo de aprendizagem, eles vão aprender as expressões, essas equivalências no espanhol. Mas eles utilizam isso, que como eles ainda estão aprendendo, eles utilizam para poder se comunicar com mais liberdade, com mais propriedade no espanhol. Essa é a nossa apresentação. Agradeço por terem assistido. Obrigada.